Olá, eu me chamo Petra e eu vou explicar um pouco sobre o que é um autômato. Bem, começando, autômatos finitos são modelos matemáticos abstratos que representam um sistema que pode estar em um dos estados finitos, dos quais pode transitar para outros estados finitos de acordo com as regras definidas para as transições. Temos duas divisões de autômatos finitos, que são os não determinísticos e os determinísticos. Um autômato finito não determinístico, um FND, pode ir de um estado para outro usando mais de uma transição possível. Isso significa que ele pode ter opções de caminhos a seguir na mesma situação. No exemplo do slide, se o estado 1 receber B, ele pode ir para o estado 2, 3 e 5, que significa que o autômato tem mais de uma opção de trânsito entre os estados, ou podem haver uma ou mais transições vazias, onde o estado não recebe nada e faz uma transição. Essas transições representadas por epsilon, sendo assim um autômato finito não determinístico. O AFD tem apenas uma transição possível em cada situação, tornando-o mais simples e fácil de implementar e analisar do que o FND. No exemplo do slide, cada estado tem apenas uma transição possível para cada letra do alfabeto. O que é uma expressão regular e como ela representa um autômato? Uma expressão regular é uma sequência de caracteres que define um padrão de texto. E se tratando de autômatos, uma expressão regular pode representar o autômato finito, reduzindo todas as transições em uma única expressão. Olá, meu nome é Márcio e eu vou apresentar agora o projeto Auto1. O projeto Auto1 é um conversor de um autômato finito não determinístico, um FND, para um autômato finito determinístico, um FD. Agora eu vou explicar como o programa realiza a conversão do FND para um FD. De início, o programa vai chamar uma função de closure, que ela vai fazer os closures de cada estado. No caso, P0 ela vai criar um P0, uma nova lista de transições de delta, um novo tipo de dado, que esse dado vai guardar um rótulo e uma cabeça de uma lista de estados. Então, no caso P0, ele vai ver o P0 ser o closure do estado 0. Então, ele vai ver quais estados são alcançáveis a partir do estado 0. No caso, lendo vazio, ou então, não lendo nada, lendo vazio. Se eu tiver no P0 e tiver uma transição em vazia, ele vai passar para esse próximo estado, ele vai adicionar lá o P0 e vai adicionar esse próximo estado, e vai olhar dentro desse próximo estado se tem outra transição em vazia. Ele faz isso olhando a lista de transições, a lista de deltas, e também chamando outra função que vai fazer essa análise para ele, quais estados são alcançáveis a partir daquele vazio. Aí, após isso, ele vai para uma função de transição. Essa função vai rodar todo o alfabeto do autômato, no caso, se for na quíntupla tiver até o B, ele vai rodar A e B para cada novo delta criado, para cada um daquela lista de closures. No caso, P0, ele vai ver quem são os componentes de P0 e vai rodar A e B para cada um. Então ele vai olhar lá na lista de deltas, lendo A, lendo B. Depois vai olhar se houver algum vazio. Se houver algum vazio, depois, nesses estados alcançados, ele também vai adicionar lá e vai comparar com as listas de deltas. Caso seja existente, ele vai pegar e simplesmente botar na lista de transição P0, por exemplo, e vai para P1. Caso não exista nessa nova lista de transições, ele vai adicionar lá na lista e esse estado também vai ser resolvido. Também vai rodar A e B para ele. Logo após isso, depois que ele rodar toda a lista de transições e acabar com toda a lista de novas transições, ele vai pegar e vai ver quem são os estados finais. Dentro de quais daqueles novos deltas existem estados finais do antigo autômato. Ele vai olhar os estados dentro de cada um no caso, que houver um antigo estado final, aquele também vai ser um estado final. Então, por exemplo, o eclosure de P0 sendo P0 e P1. E P1 sendo o estado final, então P0 agora é estado final. Ele vai adicionar lá numa lista de estados finais. Logo após isso, ele vai para o próximo passo, que seria ver o tamanho do autômato. Ele vai ler, vai achar quem é o estado de maior número e somar mais um. E adicionar no K. Depois disso, ele vai pegar e simplesmente olhar o alfabeto. O alfabeto não muda, o alfabeto é o mesmo.
então ele vai simplesmente copiar o alfabeto. Na parte de transições, pode ser que ele gere estados inalcançáveis. No caso, estados que são impossíveis de serem chegados lá. Como é que ele vai entender isso aí? Ele vai na lista de transições e vai ver se aquele estado é possível de chegar e ele seria diferente estado, no caso, diferente estado inicial. Sendo impossível de chegar, ele vai remover, na função de remove o estado do lixo. São estados inalcançáveis, estados que não servem para nada. Dessa forma, após todo esse ciclo, o resultado é impresso na tela. Olá, eu sou o Fernando e irei falar sobre o Auto 2, que é responsável por converter autômatos finitos determinísticos, AFDs, em expressões regulares, ou ERs. Para converter um AFD em uma R, tivemos como base o algoritmo conhecido como método de eliminação de estados. Este método envolve a criação de uma equação para cada par de estados no AFD. A equação é uma expressão regular que representa a linguagem aceita pelo autômato, que começa no primeiro estado e termina no segundo estado. Em seguida, podemos utilizar essas equações para eliminar os estados intermediários do nosso autômato e obter uma única equação que representa a linguagem aceita por ele, originalmente. Essa equação é a expressão regular resultante da conversão. No nosso autômato, primeiro utilizamos as funções cria_ei e cria_ef, respectivamente, para criar um novo estado inicial e um novo estado final para o nosso AFD. Após isso, utilizamos a função conversão, que vai realizar a conversão através da lista de delta para uma expressão regular, com o auxílio das funções simplifica deltas e elimina estados. Ambas são chamados dentro da função conversão. Outra função muito importante é a estrela, que é responsável por determinar se a estrela decline e, caso haja, colocá-la na expressão regular. Olá, meu nome é Ayrton e eu vou explicar a lógica do Auto 3, que é a conversão de expressão regular para FND, que começa com a divisão da expressão em uma árvore onde todas as letras estão à esquerda e todos os caracteres de ponto, parênteses, estrela decline, pipe estão à direita. Isso é feito com a função cria_árvore. Para a conversão da expressão regular em um FND, precisamos dos elementos da quíntupla. O cria_d vai percorrer a árvore da expressão de forma recursiva e analisando cada nodo. Depois vai para a esquerda e depois para a direita. Dependendo do caractere, ela vai fazer uma tarefa diferente em um switch. O parênteses é ignorado por ser usado apenas na lógica do pipe e estrela decline. O ponto e as letras geram os estados passando a letra da transição. O pipe chama a função pipe, que vai gerar as transições corretas e corrigir as já existentes. A estrela decline faz o mesmo, mas também gerando os novos estados finais da estrela decline. A função criacar, ela vai percorrer a lista de transições, guardar o valor do maior estado e somar 1. O criar descobre qual a última letra do alfabeto percorrendo a mesma lista de transições e vendo qual a maior letra usando o número ASCII. O cria_s descobre o estado inicial percorrendo toda a lista de transições, alterando uma variável e testando se alguma transição fora ela, transita para ela mesma. Se alguma transição ocorrer, esse valor de aí vai ser guardado e o ponteiro vai voltar para o início da lista e vai continuar o ciclo até chegar ao fim da lista. O cria_f percorre toda a lista de transições e em cada novo, se não for uma transição de loop, ele retira o elemento do EI da lista de transições e testa se puder inserir o EF, testando se existe alguma transição do EF para outro estado. Para fazer a representação gráfica do autômato, nós utilizamos a biblioteca Allegro para poder criar um bitmap, que é um mapa de coordenadas x e y, onde vamos ter os estados inseridos de maneira inteligente. Temos uma lista de transições e vamos criar uma lista de coordenadas. Pegamos outros elementos da quíntupla e vamos gerando os estados em posições que não vão se sobrepor e vão fazer sentido para as transições. O Automax é a junção dos outros três conversores mencionados anteriormente, o Auto 1, Auto 2 e Auto 3. Mas como é que a gente vai conseguir separar eles?
Para isso aí, a gente utilizar as chaves, que vão ser "-n", "-d" e "-e". Ao executarmos o arquivo, vamos utilizar algumas ou todas essas chaves para que o conversor funcione do jeito que queremos. Caso nosso objetivo seja utilizar o conversor AFND para FD, a gente vai utilizar o "-n". Caso seja AFD para ER, a gente utiliza o "-d", e caso seja ER para AFND, a gente vai utilizar o "-e". A gente pode utilizar mais de uma chave. O que é que isso aí significa? Que a saída de um vai virar a entrada de outro. Mas, como assim? Se a gente utilizar o "-n" e o "-d", primeiro ele vai realizar a conversão do auto 1, que vai ser do AFND para FD, e a saída disso daí, ele vai utilizar o AFD para R, que vai transformar numa expressão regular. Então, resumindo, ele vai transformar um AFND em AFD, e esse AFD ele vai gerar uma expressão regular. É possível também fazer com que o código rode mais de uma vez. E para ele rodar mais de uma vez, a gente deve colocar a sequência de chaves que queremos. A gente também deve se atentar que a entrada ela pode ser feita de forma manual ou por um arquivo. Caso a gente queira utilizar um arquivo, durante a execução a gente vai colocar a chave "-f" e o nome do arquivo em seguida. Já se a gente quiser utilizar manual, é só não colocar o "-f". E por último, mas não menos importante, a saída do conversor não é em formato de arquivo, sempre vai ser no formato de texto. No exemplo abaixo, a gente vai ter um primeiro AFND, e desse AFND a gente vai utilizar a conversão Noto 1 para transformar em AFD. Esse AFD a gente vai transformar numa expressão regular pela conversão Noto 2, e essa expressão regular nós vamos transformar num novo AFND pela conversão do Auto 3. E desse novo AFND nós vamos converter em um novo AFD. A sequência seria o "-n", "-d", "-e" e "-n". A gente poderia fazer isso de forma individual, ou seja, converte um, depois converte o outro e depois o outro com várias execuções de código, ou a gente poderia colocar todos na mesma execução.